Salve, salve, rapaziada do canal. Tamo aí pra mais um vídeo aqui. E, bem, deixa eu só aumentar o som um pouquinho aqui da minha voz. Hoje eu tô querendo trazer aqui pra gente discutir um assunto que tá um pouquinho até atrasado, mas bem, é a minha opinião. Basicamente, a gente vai entrar aqui no Windows Layers e basicamente tá chegando para os usuários do Windows 10 algumas notificações da Microsoft, alguns e-mails também. Creio eu que esses e-mails e notificações são só para aqueles usuários que compraram o Windows ou compraram um PC que já tenha o Windows ativado, né? Porque e tem uma conta da Microsoft, né? O Windows não, a Microsoft não ia se dar o trabalho de passar isso para todo mundo assim. Mas alguns usuários falaram que relataram que está chegando até pop-ups, né, na sua tela do Windows pedindo para atualizar para o Windows 11, para você checar se tem suporte ou não. E basicamente também tem uma coisa que eles pedem para você checar se o seu Windows tem, se o seu PC tem os requisitos para fazer o upgrade para o Windows 11 e ao mesmo tempo eles vão lá e se não tiver o requisito eles falam que você pode estar reciclando o seu PC, doando, essa coisa ridícula que a gente já sabe. Basicamente eu queria discutir um pouco com vocês aqui, não realmente ali a parte do Windows estar notificando os usuários. Eu acho que isso é uma coisa. Deixa eu só ajustar o microfone. Eu acho que isso é uma coisa meio que sem fim, né? Eu acho que chegou nesse nível e basicamente o Windows ele vai continuar nessa até o final. E basicamente vocês têm algumas decisões para tomar. Mas antes de tudo eu queria explicar um pouquinho do porquê que a Microsoft está fazendo isso e do porquê que eu acho que essa estratégia que a Microsoft está tendo acaba sendo não certa, né? Para os usuários não é certa, mas para ela, olhando como empresa, acaba sendo certa. Mas agora eu vou te mostrar esse rankzinho aqui desse site, StatCounter, que basicamente ele conta aqui o número de usuários por sistema. Aqui você pode ver que o Windows está com 71%, né? 71,72%, mas vamos só contar o número bruto. O macOS X está com 13%, aqui é sistema desconhecido. Uma coisa engraçada, falando um pouco sobre Linux aqui, que abaixou, né, caiu, é que muitos usuários de Linux pegam esse número aqui do desconhecido e falam, ah, aquilo ali é Linux também. Só que isso aqui pode ser muita coisa, entendeu? Tem alguns sistemas bem estranhos por aí que o povo usa, entendeu? Pode ser, tem muito Linux também daqueles bem modificado, bem todo troncho mesmo. E o engraçado é que muitos usuários de Linux, quando vê alguém utilizando esses Linux basicamente que copiam o Windows, uns Linux todos estranhos lá, eles dizem que isso é uma mancha para a comunidade e que aquilo não deve ser considerado Linux, entendeu? Ah, mas na hora de contar, eles querem que conte isso aqui como Linux. Mas basicamente eu só vou contar o que está aparecendo aqui. Aí vai de cada um, o critério de cada um. Linux está com 3,99. Aqui você tem o macOS e o Chrome OS fechando. Basicamente, cara, a gente vê aqui um pouco do porquê do Windows ter essa pegada, tá tendo essas decisões, e eu vou explicar um pouco para vocês do meu ponto de vista sobre isso tudo. Vamos só avaliar um pouco aqui, que deixa eu ver aqui onde está o Linux. O Linux é esse amarelinho? Não, é esse vermelhinho aqui. Então, cara, o Linux ali em agosto, ele teve o seu recorde, né, de usuários, eu acho que foi esse aqui, né, batendo 4,55. Foi até, eu vi um vídeo no Diolinux, sabe, com uns outros canais comemorando não comemorando, né, mas falando do recorde que foi. E, basicamente, aqui ele vai mostrar, né, eu vou tirar aqui alguns sistemas, por exemplo, o desconhecido, vou deixar só os que importam. O Chrome OS também para mim não importa. Basicamente é isso aqui, cara. A gente tem o Linux caindo, né, de uso. Ali, aqui em janeiro ele teve uma queda maior, agora ele está crescendo um pouco. E o engraçado de analisar esse gráfico é que ele está caindo mesmo na era do hype do Linux, né? Que muitos canais estão falando sobre o Linux. E eu acho que essa tendência aqui dele ter tido uma subida, né? Tá subindo, porque aqui a última marca tá marcando 3,98, sendo que ele já tá com 3,99. Deixa eu botar em tela cheia que até melhor.
Mas o que eu queria estar retratando com vocês, basicamente, é que o Windows ele sabe da margem confortável que ele tem para os seus concorrentes, digamos assim. Cara, olha isso aqui. É aqui que está a opinião do usuário. Não tem onde está o xizinho aqui? Então, é aqui onde está a opinião do usuário para o Windows, entendeu? A Microsoft ela decidiu que ela vai fazer essa migração do Windows 10 para o Windows 11 e muita gente estava dizendo que isso era arriscado. Eu vou explicar um pouco do meu ponto de vista do porquê isso não é tão arriscado e porque para mim, do ponto de vista da Microsoft, essa era uma decisão bem tranquila. A Microsoft ela tem um intuito que para mim é bem claro, que é ela quer entupir o Windows 11 cada vez mais de tecnologias de IA e basicamente quanto mais ela for colocando esse tipo de tecnologia, mais o Windows vai ficar pesado. E vamos supor que ela faça isso sem colocar esse limite, digamos assim, de hardware. O carinha que está lá com o seu Windows 10 naquele PC mais fraco, ele vai lá e vai começar a reclamar do desempenho do Windows, certo? Aí ele vai reclamar e o Windows não vai ter o que fazer, porque na teoria o PC dele suporta aquele sistema. Mas na verdade, o que ela está tentando fazer é basicamente unir o melhor dos dois mundos para ela. Ela lança um sistema mais pesado, porque o Windows 11 ele é mais pesado do que o Windows 10. Ela vai encher ele de tecnologias que ela pretende estar implantando. E basicamente ela começa a tentar empurrar os usuários a estarem adquirindo um novo hardware. E aí, eu queria falar com vocês um pouco do alvo da Microsoft em geral. A Microsoft ela não tem na sua maior renda vender chaves do Windows, ou seja, o Windows em si não é a maior renda da Microsoft. A Microsoft ganha mais com isso aqui. Eu não sei se eu tenho no meu PC, porque o meu é mais otimizado, tal, mas eu acho que eu ainda tenho por aqui. Ó, o 365. Vamos só abrir ele aqui para vocês estarem vendo. Basicamente é com isso aqui que a Microsoft ganha muito dinheiro, tem as partes de servidor também, essas coisas e tal, mas vem muito disso aqui. O que que o Windows serve para isso? Basicamente, deixa eu só voltar aqui. O Windows é a plataforma onde esses programas da Microsoft estão rodando. Então, quanto mais pessoas utilizando o Windows, mais vendas ela vai ter desse programa dela, entendeu? Ela vai vender mais os aplicativos de edições dela ali, de texto, de planilha, esses aplicativos que todo mundo já sabe qual é. Basicamente é isso. Mas ela não ganha tanto ali com as vendas de chave do Windows, tal, até porque hoje em dia existe muita pirataria na parte do Windows. Isso existe de uma maneira bem, tipo, resolvida ali na comunidade. Muita gente usa, muita gente tem medo, mas acontece, é uma grande parte do público e a Microsoft ela nunca se importou realmente com isso, porque para ela não importa. Você estando utilizando um Windows não legítimo ou utilizando o Windows, para ela não faz diferença. Você está utilizando o Windows, entendeu? Então, basicamente para ela é isso. Se ela conseguir vender uma chave ali ou outra, é lucro, entendeu? Mas o foco dela não é esse. Então, quando a Microsoft ela decide aumentar esses requisitos, colocar esses requisitos de hardware para o Windows 11 lá em cima, porque tipo, o Intel de décima eu acho que não está pegando, né? Deixa eu só pesquisar aqui de primeira logo. Pera aí, rapidinho. Requisitos. Eu pensei que estava aqui, mas deixa eu só botar aqui rapidinho. Requisitos Windows 11. Só pra gente ver aqui. Requisitos do sistema Windows 11. Eu quero ver só a parte do processador. Blá, 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 blá. Cadê? Intel Core. Deixa eu ver se ele mostra aqui, cara. Quero ver certinho aqui qual que são os requisitos do Intel, porque o Intel eu não tô lembrando realmente. Eu acho que ele não vai mostrar aqui. Deixa eu fazer a pesquisa logo direto aqui. Processador. Que aí a gente vai conseguir melhor. Windows 11, requer processador Intel. Não, isso aí eu sei, cara. Isso aí eu sei. Deixa eu ver se esse daqui vai mostrar certinho para eu passar a informação certa para vocês. Não, está botando Snapdragon, não. Não é isso, não. Quero saber Intel. Vamos pesquisar aqui rapidinho. Intel. Requisito de sistema. Bora ver. Bora ver, bora ver, bora ver, bora ver. Qual que é?
Ah, mas aqui ela não tá mostrando no site certinho, né? Mas até onde eu sei, é até o Intel de décima não pega, não é compatível. Eu tava lendo isso que o Intel de décima não é compatível. Mas beleza, vamos só voltar aqui pro que eu tava falando. Tipo, um Intel de décima não ser compatível é um pouco difícil de entender, porque é essa parte que eu não entendo. Alguns processadores, eles deveriam ser capazes de rodar o Windows 11 e mesmo assim eles não são compatíveis. Por que que eu acho que tem isso ainda? Porque a Microsoft ela não vai parar nesse lançamento do Windows 11. Capaz dela começar a lançar ainda mais programas, ainda mais tecnologias pesadas no Windows 11 ou mais para frente no Windows 12, que seja. O que que ela quer? Ela quer excluir essa possibilidade da reclamação dos usuários em botar a culpa no Windows de tipo, ah, tá pesado, tá travando. Então, tipo, ela quer que você troque de hardware para que você possa suportar o que ela vai lançar para você. Só que aí a gente entra nesse público aqui, vamos dizer assim. O público que, vamos supor, tem um PCzinho antigo, que não tem essa condição de ficar trocando de hardware, porque a Microsoft, ela claramente ela está visando no público que, vamos supor, o cara que tem um Intel de décima, que tem ali uma placa de vídeo boa, ele pode ficar ali um pouco irritado, basicamente, só que para ele é mais fácil, para ele que já tem essa condição, é mais fácil dele fazer um pulo para um Intel de 11ª, 12ª, o Ryzen também, se ele quiser fazer um salto ali, já é mais fácil, entendeu? Tem muita gente hoje em dia migrando para a plataforma M5, por exemplo, que ficou mais barata de uns tempos para cá. Basicamente é isso, é esse o público que ela está avisando. Mas e o público abaixo disso? Aquele público que tem um 5 de terceira, de quarta, aquele cara que usa o PC ali para tarefas mais simples tal. Você acha realmente que a Microsoft ela se importa, vamos supor, com isso? Muita gente diz, né? Ah, a Microsoft está jogando usuários, por exemplo, no Linux ou no macOS. Eu acho que não tanto no macOS, porque um cara que vai comprar logo um macOS, ele tem a possibilidade ali de fazer um upgrade para o Windows, entendeu? Mas basicamente aí o Linux. Bora expor aqui, deixa eu só tirar o macOS X e o macOS. Bora testar essas duas possibilidades de Linux e Windows. Você acha que o Windows se importa com isso aqui? Não se importa, sabe por que que ele não se importa? Porque para muitas pessoas, eu acho que a maioria das pessoas que são envolvidas com tecnologia ali, que mexe com o sistema, que troca ali de um Windows para o Linux, ela tem basicamente um bom conhecimento e uma cabeça fechada ao mesmo tempo, porque ela simplesmente acha na cabeça dela que basicamente ela consegue, vamos supor, que todo mundo pensa como ela, entendeu? Vamos supor, uma pessoa que deu certo utilizando o Linux, ela acha que a grande maioria das pessoas, quando tiver algum problema no Windows, vai procurar o Linux. E realmente não é assim que a banda toca, entendeu? Acontece que tem um grande número de usuários que nem sabe, por exemplo, que o Windows 10 vai acabar o suporte. Tem um grande número de usuários que não sabe nem que Linux existe, praticamente. E pior, ela não sabe nem que Linux existe no geral. Não estou falando nem de sistema operacional para desktop, estou falando no Linux em geral. Ela não sabe da existência. Se você perguntar o que roda no seu smartphone, se a pessoa tiver com o iPhone, ela vai falar, o meu iPhone é da Apple, iOS, blá 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 blá. Se tiver com Android, ela fala, ah, meu celular roda Android, mas ela sabe que Android é um Linux? Não, ela não sabe nem tá nem aí. Então, essas pessoas que são a grande maioria, entenderam? A grande maioria não sabe da existência do Linux. Esse tipo de pessoa, quando o PC dela apresentar qualquer problema, qualquer coisa, ela vai levar numa autorizada, ela vai levar no técnico, ela vai procurar ali, talvez até trocar, mas ela não vai procurar saber de uma alternativa. O técnico vai falar, olha, você está utilizando um Windows que está desatualizado, perdeu suporte. Aí a pessoa vai falar, ah, você pode atualizar? O técnico que seja vai falar, ah, posso. Se for um hardware que não seja compatível, provavelmente ele vai indicar, olha, você precisa trocar o seu componente, troca um processador, troca isso, troca aquilo. Se for um notebook, você precisa. Entendeu? É isso que vai acontecer. Dificilmente um técnico que se preze, ele vai indicar um Linux para um cliente. Entendeu por quê? Porque vamos supor, o cliente, ele tá com um cliente que chegou e, ó, tô com o computador tal assim. Porque eu já fiz isso, entendeu? E a pessoa chegou e falou, eu falei, olha, tem o Linux, seu computador é um pouco mais fraco, esse sistema que roda, a pessoa aceita.
Aí ele vai lá e coloca o Linux no sistema da pessoa. O que que acontece? Se essa pessoa não gostar do Linux, ela não vai culpar o Linux, ela vai culpar o técnico. Basicamente, é melhor para o técnico, é mais confortável para ele indicar um upgrade, trocar o Windows, do que indicar o Linux para essa pessoa, porque ela corre o risco dessa pessoa não gostar do sistema, e a maioria não gosta. A maioria não gosta porque a pessoa que não sabe tanto sobre sistemas, sobre tecnologia em geral, ela não está muito afim de experimentar, de descobrir como que o Linux funciona, de aprender. E para as pessoas fãs do sistema Linux, a verdade é que ele não é tão fácil como as pessoas pensam. Se for uma pessoa que mexe ali no geral, ali, só navega na internet, ok, mas até essa pessoa que só navega na internet, quando dá um probleminha, ela quer resolver ali pelas coisas que ela já sabe. Aí quando você tá com o Linux para ela, ela vai tentar resolver qualquer coisinha ali e ela percebe que aquilo não é um Windows e ela acaba meio que entrando em desespero, digamos assim, e ela quer o que ela já está acostumada, que é o Windows. E é por isso que a Microsoft está certa do ponto de vista dela de fazer isso, porque ela está confortável no mercado para fazer qualquer tipo de movimento nesse sentido. Porque querendo ou não, o número de usuários, e eu vi isso no site, eu acho que era no site da Steam ou em algum vídeo da internet, o número de usuários no Windows 11 está crescendo. Sim, está crescendo. E o que que acontece? Ela está confortável porque ela não tem concorrente. Basicamente é isso. A maior concorrente do Windows hoje, em questão ali geral, seria o macOS. Mas o macOS é um sistema, assim como o iPhone, ele é um sistema que ele tem o seu próprio foco ali. Ele não vai competir diretamente com o Windows a ponto de substituir, porque nem é essa a intenção, acho, do sistema, entenderam? O Linux, que poderia ser uma alternativa, ele nunca vai chegar nesse nível, entenderam? Porque por conta de várias questões, vários tipos de questões, tanto essa parte dos usuários nem saberem da existência do Linux, e por exemplo, quando os usuários começam a saber, eles percebem que é um pouco complicado. As pessoas têm o erro de achar porque só porque elas entendem de algo aquilo é fácil para todo mundo, e não é, entenderam? Acaba que o Linux ele é um sistema voltado para pessoas que têm interesse em aprender sobre ele, entendeu? Ele não é uma alternativa direta a um sistema como o Windows, basicamente ali de uma forma geral. É óbvio, óbvio que uma pessoa que já tem um pouco mais de entendimento, ela consegue ir para um Windows, para o Linux, e conseguir usar as coisas que ela quer, entendeu? Se ela tiver um uso mais básico ou até um uso mais avançado, dependendo do que ela usa, o Linux ela pode atender essa pessoa. Porém, para a grande maioria das pessoas, para o público geral, o Linux não é uma opção ou elas nem conhecem essa opção. Então a Microsoft, você acha que ela é burra? Ela sabe disso, ela sabe que ela não tem concorrente no mercado. Então eu vejo alguns vídeos, algumas opiniões das pessoas falando: "Ah, a Microsoft está cometendo burrada. A Microsoft ela está se arriscando". Não, ela não está se arriscando, cara. Porque ela não tem riscos nesse momento. Ela não tem risco. Para você dizer que a Microsoft estava se arriscando, tinha que ter um sistema pelo menos aqui, ó. Pelo menos aqui, tentando bater ali próximo do Windows, e não tem. Basicamente é isso. Então, o que acontece? A Microsoft ela vai continuar fazendo as coisas na toada dela e ela te deu a opção. Ou você faz um upgrade e continua usando o sistema que hoje é o sistema mais usado do mundo, ou você busca as suas alternativas que basicamente estão lá embaixo no nível de competitividade com Windows. E falando um pouco nessa parte de competitividade, o que acontece com, por exemplo, o sistema do Linux, que é basicamente a comparação que eu estou fazendo aqui, é que o Linux ele tem, muitas pessoas falam que você consegue ter muitas alternativas com software livres a alternativas que tem, vou supor, no Windows. Mas, cara, se você não for muito fã e você analisar ali no certinho, nem todas dessas alternativas são boas. E no final das contas, não adianta você ter uma alternativa a algo. Você tem que ter uma alternativa boa. Você tem que ter uma boa concorrência àquilo. E basicamente não tem. Por exemplo, o Photoshop. Aí você tem no Windows o GIMP, por exemplo, né? Cara, quem
usa ali no certo, tem muitas críticas ao GIMP. Tem outros editores de vídeo que também é um pouco mais complicado. Você consegue fazer? Você consegue, só que você vai ter mais trabalho com o Linux. O Linux te gera mais trabalho quando você vai ter tarefas mais avançadas, seja configurando ele, seja configurando o software que você vai usar nele. É mais complicado. E basicamente hoje em dia a gente está num mundo onde as pessoas querem as coisas quanto mais rápido possível, quanto mais acelerado, melhor. Então basicamente o Linux ele não é assim. Teve um comentário no meu canal, eu não lembro em qual vídeo, que o rapaz ele deixou um comentário explicando alguma coisa e tal, e no final ele deixou, dizendo nas palavras dele, uma farpinha, dizendo que quem gosta do Windows é mais preguiçoso. Eu não acho que seja nem tanto a parte de ser preguiçoso, é a parte do seguir o que hoje é a toada do mundo, seguir o que hoje é necessário. Quanto mais tempo você poupar com tarefas que você pode fazer mais rápido, melhor para você. Vamos supor que você chegou do seu trabalho e você vai fazer uma edição, você vai fazer um trabalho, algum tipo de coisa, e você tem uma ferramenta que vai te entregar o que você precisa na melhor qualidade possível e de maneira rápida. Aí você tem do outro lado uma ferramenta que você vai necessitar uma configuração, uma atenção melhor e às vezes o resultado final não é tão bom. Qual que você vai escolher, entende? Acaba que as pessoas vão escolher a alternativa mais rápida, a alternativa mais fácil, e isso não é ruim. Os fãs, né, os usuários do Linux ali têm a mania de achar que quanto mais difícil for alguma coisa para fazer dentro do sistema, elas se acham melhor, se acham até superiores em algum caso. Porém, isso é uma palhaçada total, porque na realidade, isso é uma das coisas que atrasa o sistema em si. Eu vou trazer um vídeo sobre o Fedora, que está lançando uma nova versão, e o Fedora, por exemplo, a instalação dele está ficando um pouco mais complicada do que era na versão anterior. Ou seja, o Linux tem muito disso. São muitas opções. Você não tem ali, tipo. Vou supor que você está querendo convencer um usuário comum de instalar um Linux. Eu passei por isso recentemente. Tinha um amigo meu que ele tem uma placa da AMD e uma placa de vídeo da AMD. Eu estava querendo que ele instalasse o Linux porque eu queria ver, né, basicamente ali o desempenho em jogos tal, já que eu não tenho, estou querendo adquirir uma placa da AMD. Aí ele até instalou eu botei para ele o Big Linux, que é a distribuição que eu acho ali a melhorzinha, pelo menos para mim. E o que que aconteceu? Ele não passou um dia com ela e botou o Windows de volta. Ele não passou um dia. Por que isso acontece, cara? Porque basicamente é tanta opção que você não sabe qual é a melhor para você. Eu vou vir aqui, deixa eu só mostrar para vocês uma discussãozinha, uma discussão não, é uma conversa que eu tive num vídeo aqui. Deixa eu só ver qual que é o vídeo. Deixa eu procurar. Aqui, foi esse vídeo aqui. Eu comentei no comentário desse rapaz, que é o Fred Alves. Ele falou, depois daquele vídeo mostrando seu desempenho e tal, ele disse que ele ia pro Linux. Basicamente é isso. Aí ele disse que ele teve um bug, eu acho que foi aqui no CashOS. Ele foi pro CashOS e ele disse, não consegui gostar, ele vem cru e muito bugado. Basicamente ele falou. Aí o Vix Smoke respondeu, bugado? Aqui desde o começo funcionou perfeitamente sem bugs. Aí eu respondi pro Smoke. Eu falei, Linux muitas vezes tem um comportamento diferente dependendo do hardware da pessoa. A experiência nunca é igual ali. E por exemplo, instalei o Ubuntu, que realmente eu instalei o Ubuntu e meu amigo, foi a pior experiência Linux que eu já tive. Aí eu falei pra ele, para trazer um vídeo pro meu canal e cara, o sistema, basicamente isso aqui, deu tudo errado, porque realmente o sistema bugou demais para mim. Só que eu falei para ele também, só que tem muita gente que instalou e usa o Ubuntu de maneira que ele é o seu sistema principal e elas nunca apresentaram bugs. E isso acontece com o Windows também. Tem muitas pessoas que têm bugs com o Windows que eu nunca tive. E eu já tive bugs com o Windows que outras pessoas não tiveram. E aqui algumas pessoas, o próprio Vix falou verdade, faz sentido. O Fred falou, concordo plenamente, o Ubuntu sempre foi zero bugs para mim. E eu falei, conversamos aqui, até esse daqui falou, isso mesmo, no meu hard o CashOS roda liso, agora o Manjaro é bug atrás de bug. E sinceramente, é isso aqui que acontece. Basicamente, você tem um sistema com várias opções como Linux, é tanta opções de distro que acaba que elas não são completas. O meu problema maior com Linux, quando eu falo assim para oferecer com uma pessoa, é que você tem que saber o que essa pessoa quer ao certo.
E talvez essa pessoa não se acostume, por exemplo, com a interface do KDE, ela ache feia, porque realmente o Linux, quando ele vem cruzinho ali, ele é bem feinho. Porém, é tipo, a interface do KDE é bem feinha quando começa ali, né, de início, mas ela é super personalizável. Mas será que a pessoa quer perder um tempo ali? Ela olha de início e fala, não gostei. Mas talvez ela se adaptasse, por exemplo, num Cinnamon, talvez no Linux Mint. Talvez ela goste do estilo do Pop! OS, mas são tantas opções que até a pessoa descobrir qual que é a opção dela, ela vai para mais confortável. Windows, que é a opção geral, basicamente, que é a opção que atende a maioria das pessoas. Vamos supor, se a gente tivesse aqui uma roda em volta desse X aqui, o Windows ele consegue atingir para a direita, para a esquerda, para baixo, todo tipo de usuário o Linux atende. O Linux ele não atende todo tipo de usuário a partir do momento que ele tem várias incompatibilidades. Pode ser coisa boba, gente, mas coisa boba para quem não tem, para quem tem outras opções faz diferença. Vamos supor, eu tenho um mouse aqui, o meu mouse é o Darmoshark M3 e, bem, eu paguei um pouquinho caro nesse mouse, porque passou de R$ 100 para mim, é caro. E esse mouse vem com software e eu não consigo usar esse software no Linux. Eu tenho um teclado que também vem com software, eu não consigo usar no Linux. E nesse caso, eu só tenho a alternativa que é o OpenRGB pro teclado, pro mouse eu não tenho. E acontece que essas pequenas coisas, e tem gente que fala assim, os usuários, né, falam assim, instala uma VM do Windows, entra lá, coloca o seu software do mouse, altera o que você quer alterar e volta pro Linux. Cara, você acha que um usuário normal, ele vai querer ter esse trabalho? Sendo que ele pode simplesmente usar o Windows. Então acaba que é esse o pensamento da Microsoft. Ela entende que o usuário, quando ele vai pesar os prós e os contras, em sua grande maioria, o Windows continuará sendo uma opção. E muitas das vezes, quando o cara pegar para ver entre o Windows e Linux, por exemplo, ela vai olhar e vai falar, cara, é mais fácil eu gastar um pouquinho ali, dependendo do hardware que ela tiver, gastar mais um pouco ali e partir para uma versão superior do Windows do que eu me aventurar num sistema que mais pra frente talvez se eu comprar uma coisa pode ser incompatível, tem placa de vídeo que não roda tão bem, tem isso aquilo que não roda tão bem. Teve um rapaz no meu vídeo que falou que ele comprou uma placa de, eu acho que era uma placa Wi-Fi que entrava na entrada USB-C, alguma coisa assim, e não funcionou, e ele tava quebrando a cabeça. Você acha que a pessoa quer basicamente isso? Tipo, quando você compra um teclado, vem com o símbolo do Windows. São pequenas coisas, cara, que faz total diferença. Então, por não ter concorrente, a Microsoft ela vai continuar fazendo isso aqui basicamente até a hora que ela quiser, porque ela tem ali o controle do mercado em suas mãos e basicamente não tem concorrente. Uma empresa grande como a Microsoft sem concorrente resulta no que a gente está vivendo hoje com o Windows 11. Eu acho o Windows 11 perfeito? Não. Mas é o que eu falo, se eu quiser, por exemplo, usar tudo ali que eu gosto com uma maior facilidade, acaba sendo esse sistema. É o Windows 11, é o Microsoft. Não dá para mim sair dizendo aqui, pelo menos eu tenho uma opinião e eu não vou mentir sobre ela. Eu gosto de Linux, eu uso porque eu gosto, não porque eu preciso, porque, bem, é só porque eu gosto realmente. Eu trago porque eu quero que as pessoas tenham mais opções e realmente tem pessoas que poderiam usar o Linux se esquecesse um pouco do seu preconceito ali ou da sua comodidade, né? Ali ela conseguiria usar. Porém, eu trago por isso, para trazer essa opção, mas eu nunca vou mentir de dizer, olha, o Windows 11 ele é pior que um Linux qualquer, o Linux ele é melhor que o Windows 11. Não, eu não vou dizer isso, cara. Porque realmente, se você for ver, se você pegar o sistema mais completo e o sistema ali que atende a maioria das pessoas, você vai perceber que não tem outro sistema como o Windows. Não tem. E basicamente, eu duvido que venha a ter tão rápido. A gente não sabe, a tecnologia ela voa. Pode vir alguém aí com alguma invenção aí e tal, uma empresa. Vamos supor, tem alguns. O governo chinês, né, tá investindo bastante, querendo trazer o seu próprio sistema ali, né? Sair um pouco do sistema do Windows. E eles são pessoas extremamente inteligentes, a gente sabe que eles podem revolucionar. Talvez eles possam ajudar o Linux até a se tornar uma alternativa melhor. Só que até agora
até agora isso não aconteceu. E enquanto isso não acontecer, a Microsoft vai conseguir ir tocando a sua vida ali sem nenhum problema. Ela não está se importando se você não gostou do Windows 11, porque para ela não faz diferença se você gostou ou não. Você só tem essa alternativa, basicamente. Então acaba que é isso que me incomoda, porque basicamente eu não gosto disso. Para mim, quanto mais opções tiver, melhor, entendeu? Até porque você consegue ter uma batalha, né, de custos melhores, batalhas de software melhores, as coisas começam a andar mais rápido. Quando você tem concorrência com algo, você vê que em todas as áreas aquilo melhora. Vou supor, se você tiver uma placa de vídeo e ela começar a ter várias concorrências de empresa, é óbvio que vão sair cada vez mais placas de vídeos melhores, porque, bem, se você tem que ganhar o mercado, então você tem que inovar, você tem que melhorar. Quando você é só você nadando sozinho, você nada devagar, cara. Você nada ali da maneira mais simples e confortável. Então é isso que eu queria passar para vocês, um pouco da minha opinião de como eu vejo isso. Eu não acho certo o que está acontecendo com o Windows, mas olhando pelo ponto de vista da Microsoft, eu entendo que ela está confortável para fazer esse tipo de decisão e basicamente isso não vai mudar. E isso é bem triste, né? Porque eu conheço algumas pessoas, por exemplo, que nem sabem que o Windows 10 vai acabar e algumas que sabem, mas que pensam que isso não vai atingir ela. E na verdade isso pode atingir porque tem coisas que vão parar de rodar, tem jogos que vão lançar e que não vão mais dar suporte. E isso atinge, cara. E talvez, vamos supor, quando eu for jogar com um amigo, talvez o jogo que lançar mais pra frente não pegue, e aí eu falo pra ele, ah, você tem que fazer um upgrade e tal. A gente sabe que no Brasil, principalmente, isso é um pouco mais difícil. A gente entende que o nosso governo ali em si tem dificultado bastante a parte de compra. Então, cara, é triste saber que isso aqui não vai mudar, entendeu? E que a Microsoft ela se viu bem confortável para tomar todas as decisões possíveis em relação a isso pela falta de um grande concorrente. É isso, é a minha opinião. Comentem aí, deixem a opinião de vocês, desde que tenha respeito, desde que tenha cordialidade, vai ser respondido, a gente vai debater e vocês podem ter opiniões contrárias, quanto mais pontos de vista melhor. Se inscreva no canal se der, tropa, porque é bem, tipo, importante, a gente tá começando, o canal tem crescido bastante, deixa eu só entrar aqui no para mostrar para vocês que pode ser só uma coisinha, porém, para mim, eu tô com muito orgulho do canal porque tem crescido. A gente tem estado com uma métrica muito boa e, bem, a gente ganhou bastante inscrito nos últimos dias. Mas se vocês puderem estar ajudando, se inscrevendo, deixando like, compartilhando cada vez mais, a gente vai chegar cada vez mais longe, entenderam? Então é isso, tamo junto, é nóis. Terminamos mais um vídeo aí. Eu vou trazer alguns testes de distro mais pra frente. Quem puder, deixa uma dica de uma distro pra eu trazer um review, trazer um teste, que eu quero também testar mais. E é isso, tropa. Tamo junto, valeu, é nóis.